A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje invocar a proteção de Santa Teresinha do Menino Jesus, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pelas nossas famílias, por nós e por todas as intenções que estão em nossos corações. Santa Teresinha, rogai por nós. Capítulo 7. Doutrina de Salomão sobre a sabedoria. Eu mesmo não passo de um mortal, como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra. Meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde, durante 10 meses, no sangue tomou consciência da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal. Eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum. Eu caí da mesma maneira que todos sobre a mesma terra e, como todos, nos mesmos prantos soltei o primeiro grito. Envolto em faixas, fui criado no meio de assíduos cuidados, porque nenhum rei teve outro início na existência. Para todos, a entrada na vida é a mesma e a partida semelhante. Assim, implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos certos e tronos e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Não comparei a ela a pedra preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia e porque a prata diante dela será tida como lama. Eu a animei mais do que a saúde e a beleza, e gozei dela mais do que a claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. De todos estes bens eu me alegrei, porque é a sabedoria que os guia, mas ignorava que ela fosse sua mãe. Eu estudei lealmente o reparto sem inveja e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é, para os homens, um tesouro inesgotável. E os que a adquirem preparam-se para se tornar amigos de Deus, recomendados a Ele pela educação que ela lhes dá. Que Deus me permita falar como eu quisera e ter pensamentos dignos dos dons que recebi, porque é Ele mesmo quem guia a sabedoria e emenda os sábios, porque nós estamos nas suas mãos, nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade. Foi ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, quem me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos, o começo, o fim e o meio dos tempos, a sucessão, os solstícios e as mutações das estações, os ciclos do ano e as posições dos astros,
a natureza dos animais e os instintos dos brutos, os poderes dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e as propriedades das raízes. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque foi a sabedoria criadora de todas as coisas que Mo ensinou. Há nela um efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis, mais ágil que todo movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode. Imutável em si mesma, renova todas as coisas e se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus, porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. É ela, com efeito, mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva, porque a luz sucede à noite, enquanto que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Capítulo 8. Ela estende seu vigor de uma extremidade do mundo à outra e governa todas as coisas com felicidade. Eu a amei e procurei desde minha juventude. Esforcei-me por tê-la por esposa e me enamorei de seus encantos. Ela mostra a nobreza de sua origem em conviver com Deus. Ela é amada pelo Senhor de todas as coisas. Ela é iniciada na ciência de Deus e, por sua escolha, decide de suas obras. Se a riqueza é um bem desejável na vida, que há de mais rico que a sabedoria que tudo criou? Se a inteligência do homem consegue operar, o que então, mais que a sabedoria, é artífice dos seres? E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força. Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Se alguém deseja uma vasta ciência, ela sabe o passado e conjetura o futuro. Conhece as sutilezas oratórias e revolve os enigmas. Prevê os sinais e os prodígios e o que tem que acontecer no decurso das idades e dos tempos. Portanto, resolvi tomá-la por companheira de minha vida, cuidando que ela será para mim uma boa conselheira e minha consolação nos cuidados e na tristeza. Graças a ela, receberei as honras das multidões, e embora jovem como sou, o respeito dos anciãos. Reconhecerão a penetração de meu julgamento, e excitarei a admiração dos reis.
Se me calo, esperarão que eu fale. Se falo, estarão atentos. Se me prolongo, meu discurso levarão a mão à boca. Por meio dela, obterei a imortalidade e deixarei à posteridade uma lembrança eterna. Governarei povos e as nações me serão submissas. Príncipes temíveis estarão cheios de medo ao ouvirem falar de mim. Eu me mostrarei bom para com eu me mostrarei bom para com o povo e valoroso no combate. Recolhido em minha casa, repousarei junto dela, porque a sua convivência não tem nada de desagradável e sua intimidade nada de fastidioso. Ela traz consigo, pelo contrário, o contentamento e a alegria, meditando comigo mesmo nestes pensamentos e considerando em meu coração que a imortalidade se encontra na aliança com a sabedoria, alegria perfeita na amizade, contínua riqueza na sua atividade, inteligência nas lições de seus entretenimentos familiares e glória na comunicação de suas sentenças. Saí à sua procura, a fim de possuí-la em mim. Eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente, ou antes, como era bom, eu vim a um corpo inato, mas consciente de não poder possuir a sabedoria, a não ser por dom de Deus, e já era inteligência o saber de onde vem o dom. Eu me voltei para o Senhor e invoquei-o, dizendo do fundo do coração. Capítulo 9. Oração de Salomão para obter a sabedoria. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra, e que por vossa sabedoria formastes o homem, para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha o vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho de vossa serva, um fraco homem, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis, porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao vosso lado está a sabedoria, que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu e enviai-a ao trono de vossa glória, para que, junto de mim, tome parte em meus trabalhos, e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas,
Prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Assim, minhas obras vos serão agradáveis. Governarei vosso povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas as nossas concepções, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria, e se, do mais alto dos céus, vós não lhe enviais vosso Espírito Santo? Assim se tornaram diretas, assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Capítulo 10. Papel da sabedoria na história, de Adão a José. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou-o de seu próprio pecado e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira, dela se afastou, pereceu depois de seu furor fraticida. E estando a terra submersa por causa dele, pelo dilúvio, a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo e manteve irrepreensível diante de Deus e lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Foi ela que, quando do aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo-o ao fogo que descera pela Pentápole, cuja perversidade ainda está no presente e é testemunhada por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer, e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula. Porque aqueles que desprezaram a sabedoria não somente se prejudicaram em ignorar o bem, mas ainda deixaram aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Quanto aos que a honram, a sabedoria os liberta de sofrimentos. Foi ela que guiou por caminhos retos o justo que fugia à ira de seu irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ajudou-o nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços. Cuidou dele contra ávidos opressores e o fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas. E no duro combate deu-lhe vitória, a fim de que ele soubesse quanto a piedade é mais forte que tudo.
Ela não abandonou o justo vendido, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias, até que lhe trouxe o cetro do reino e o poder sobre os que tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira de seus acusadores e conferiu-lhe uma glória eterna. O Êxodo. Foi ela que livrou das nações que tiranizavam o povo santo e a raça irrepreensível. Entrou na alma do servo de Deus e se opôs com sinais e prodígios a reis temíveis. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos. Conduziu-os por um caminho miraculoso. Durante o dia, serviu-lhes de proteção e deu-lhes a luz aos astros durante a noite. Fê-lo atravessar o mar vermelho e deu-lhes passagem através da massa das águas, ao passo que engoliu seus inimigos e depois os tirou das profundezas do abismo. Também os justos, depois de despojados os ímpios, celebraram, Senhor, vosso santo nome e louvaram unidos num só coração vossa mão protetora, porque a sabedoria abriu a boca aos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Capítulo 11. Pela mão de um santo profeta, aplanou suas dificuldades. Eles atravessaram um deserto inabitado e levantaram suas tendas em lugares ermos. Resistiram aos que os atacavam e repeliram seus inimigos. Tiveram sede e clamaram a voz do rochedo abrupto, a água lhes foi dada e da pedra seca estancaram sua sede, porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos foram lhe dados na sua necessidade como benefício, em lugar das ondas de um rio perene, curvadas por uma lama de sangue, pela punição do decreto que consagrava crianças à morte. Vós lhes destes de maneira inesperada água em abundância, mostrando-lhes pela sede que então sofreram, como punistes seus inimigos. Por isso, tratados com piedade na sua provação, reconheceram quanto deviam ter sofrido os ímpios, julgados com ira. A estes provastes como um pai que corrige, mas a outros provastes como um rei severo que condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu da mesma forma, porque tiveram um segundo para se entristecer e gemer a lembrança dos males passados, compreendendo com efeito que o que era para eles castigo era para outros ocasião de benefício. Sentiram a mão do Senhor e aquele que, outrora exposto e abandonado, tinham repelido como zombaria, admiraram-no finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Por outro lado, para os punir dos loucos pensamentos de sua perversidade que os faziam extraviar-se na adoração de répteis irracionais e de vis animais. Enviastes contra eles uma multidão de animais estúpidos, a fim de que compreendessem que, por onde cada um peca, será punido.
Não era difícil a vossa mão todo-poderosa, que formou o mundo de matéria informe, mandar contra eles bandos de ursos e de leões ferozes, ou animais desconhecidos e de uma nova espécie cheio de furor, exalando um hálito inflamado ou espalhando um fumo infeto, ou lançando de seus olhos faíscas terríveis, capazes não só de exterminar com seus golpes, mas ainda de os matar de terror só pelo seu aspecto. E mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, perseguidos pela justiça e arrebatados pelo vento de vosso poder. Mas dispuseste tudo como medida, quantidade e peso, porque sempre vos é possível mostrar vosso poder imenso. E quem poderá resistir à força de vosso braço? Diante de vós, o mundo inteiro é como um nada, que faz pender a balança, ou como uma gota de orvalho que desce de madrugada sobre a terra. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo. E para que se arrependam, fechai os olhos aos pecados dos homens, porque amais tudo que existe, e não odiais nada do que fizestes, porquanto, se odiasseis, não o teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa se não o tivesseis querido e conservar a existência se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Capítulo 12. Vosso espírito incorruptível está em todos. É por isso que castigais com brandura aqueles que caem, e os advertis, mostrando-lhes em que pecam, a fim de que rejeitem sua malícia e creiam em vós, Senhor. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinhais horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia e seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de crianças, seus festins de entranhas, carne humana e sangue, suas iniciações nos mistérios orgíacos e os crimes de pais contra seres indefesos, e resolvestes aniquilá-los pela mão de nossos pais, para que esta terra, que estimais entre todas, recebesse uma digna colônia de filhos de Deus. Contudo, porque também eles eram homens, vós os poupastes, enviando-lhes vespas precursoras de vosso exército, para que elas o fizessem perecer pouco a pouco. Não é que vos fosse impossível esmagar os maus por meio dos justos num combate, ou exterminar todos juntos por animais ferozes ou por uma palavra categórica, mas, castigando-os pouco a pouco, dáveis tempo para o arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita, ingênita a sua perversidade, e que jamais seus pensamentos se mudariam, porque sua estirpe era má desde a origem.
Não era por temor do que quer que fosse que vós mostráveis indulgentes para com eles em seus pecados. Porque quem ousará dizer-vos que fizeste tu? E quem se oporá a vosso julgamento? Quem vos repreenderá de terdes aniquilado nações que criastes? Ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? Não há fora de vós um Deus que se ocupe de tudo e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos. Nem um rei, nem um tirano que vos possa resistir em favor do que castigastes, mas, porque sois justos, governais com toda a justiça e julgais indigno de vosso poder condenar quem não merece ser punido, porque vossa força é o fundamento de vossa justiça, e de fato, de ser de Senhor de todos, vos torna indulgente para com todos. Mostrais vossa força aos que não creem no vosso poder, e confundis os que não a conhecem e ousam afrontá-la. Senhor de vossa força, julgais com bondade e governais com grande indulgência, porque sempre vos é possível empregar vosso poder, quando quiserdes. Agindo dessa maneira, mostrastes a vosso povo que o justo deve ser cheio de bondade e inspirastes a vossos filhos a boa esperança de que, após o pecado, lhe dareis tempo para a penitência. Porque se os inimigos de vossos filhos, dignos de morte, vós os haveis castigado com tanta prudência e longanimidade, dando-lhes tempo e ocasião para que se emendassem, com quanto cuidado não julgareis vós os vossos filhos, a cujos antepassados condescendestes com juramentos vossa aliança, repleta de ricas promessas. Portanto, quando nos corrigis, castigai 1000 vezes mais nossos inimigos, para que em nossos julgamentos nos lembremos de vossa bondade, e para que esperemos em vossa indulgência quando formos julgados. Por isso também, aqueles que loucamente viveram no mal, vós os torturastes por meio das suas próprias abominações, porque se tinham afastado demais nos caminhos do erro, tornando por deuses os mais vis animais, deixando-se enganar como meninos sem razão. Assim é que, como a meninos sem razão, lhes destes um castigo irrisório. Mas os que recusam a advertência de semelhante correção sofrerão um castigo digno de Deus. Excitados, então, pelos sofrimentos causados por estes animais que tinham julgado deuses e que os atormentavam, viram o que no começo tinha recusado a ver e reconheceram o verdadeiro Deus, porque é isso que caiu sobre eles, a condenação final. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E a nossa jaculatória indulgenciada de hoje será: a cruz é a minha segura salvação. A cruz é que adoro sempre. A cruz do Senhor está comigo. A cruz é o meu refúgio. Por hoje é só.
e até amanhã, se Deus quiser.